Olá, turma, tudo bom? Hoje a gente vai dar início, né, vamos retomar, né, a nossa discussão dos conceitos essenciais relacionados ao planejamento tributário. Hoje a gente vai iniciar a discussão da unidade 2 do nosso módulo 1 do assunto de planejamento tributário. O assunto que a gente vai tratar hoje são os requisitos do planejamento tributário, preocupações que a gente tem que ter antes de implementar qualquer planejamento tributário, né? A primeira delas é a atuação antes do fato gerador, interpretação restritiva de benefícios, utilização precisa de lacunas e adoção de substrato econômico. Vamos tentar entender um pouquinho sobre cada um desses requisitos, né? O primeiro deles é a atuação antes do fato gerador. Pessoal, planejamento tributário só existe antes do fato gerador. Para que eu faça jus a uma carga tributária menor, é importante que antes de eu vender o meu produto ou prestar o meu serviço, eu altere todo o cenário, né, da minha atividade, daquilo que eu estou realizando, de modo que agora, quando a minha atividade for exercida, ela já faça parte de uma realidade diferente do que a anterior. É uma realidade que traz uma tributação menor do que estava trazendo antes. Então, se eu identifico uma oportunidade de, ao invés de vender a minha mercadoria, alugar, né, eu tenho que mudar toda a minha relação contratual com o meu cliente antes, e ao invés de entregar, né, emitir lá a nota de faturamento para esse cliente como se fosse venda, eu vou emitir uma outra como se fosse uma remessa em função de um aluguel. Então, eu tenho que fazer todas as alterações antes, para que quando aquele fato gerador, né, acontecer, a minha realidade tributária seja outra, onde eu já tenho agora acesso a uma realidade tributária mais eficiente do que a gente tinha anteriormente. Então, planejamento tributário só existe antes do fato gerador. Para que eu tenha acesso ao planejamento, para os benefícios, né, que eu identifico através do planejamento, eu tenho que fazer tudo antes da atividade propriamente acontecer. Antes de vender mercadoria, antes de prestar o meu serviço. Tá? Após o acontecimento, né, do fato gerador, não há mais o que se falar de planejamento tributário, a gente simplesmente tem a obrigação de pagar o tributo de acordo com o que a legislação previa para a operação que aconteceu, né, na realidade que aconteceu. Então, se eu tento fazer qualquer coisa diferente disso, a princípio eu vou estar infringindo a legislação e posso eventualmente ser questionado pelo fisco. Interpretação restritiva de benefícios. De um modo geral, pessoal, quando a gente vai interpretar a legislação tributária, a gente aplica a interpretação de texto comum. Ou seja, a gente vai tentar ler o dispositivo legal que foi trazido aí pelo legislador e, em cima daquele dispositivo, a gente vai tentar entender o que o legislador quis dizer com aquilo e aplica aquele nosso entendimento às nossas atividades. Porém, se a gente estiver falando de algum benefício tributário, alguma legislação que trouxe um benefício tributário, a interpretação que a gente tem que aplicar em cima daquele dispositivo é a mais literal possível. Ou seja, para que a gente faça jus àquele benefício tributário, a nossa atividade tem que estar na literalidade descrita dentro daquele benefício tributário. Se não estiver, eventualmente a gente pode acabar sendo questionado pelo fisco. Então, se a gente estiver diante de algum dispositivo legal que trouxe uma suspensão ou exclusão do crédito tributário, outorga de isenção ou dispensa de cumprimento de obrigações tributárias acessórias, a nossa atividade tem que estar inteiramente dentro da previsão trazida pelo benefício fiscal. Se não estiver, a gente eventualmente pode ser questionado. Para vocês terem uma ideia, né, de quão literal tem que ser, né, a gente eventualmente identifica um benefício fiscal para quem importa café em grãos, né? Nós estamos hoje importando café em pó, né? Eu posso usar o benefício, né, já que os dois são cafés, só que um está em pó e o outro não? A resposta é não. Tá? Para que eu possa ter direito àquele benefício fiscal, eu tenho que passar a a importar café em grãos. Se eu quero usar aquele benefício, eu tenho que mudar a minha atividade e me encaixar dentro daquela prerrogativa trazida pelo benefício tributário. Tudo bem? Vamos seguindo. Utilização precisa de lacunas. Pessoal, de um modo geral, né, a gente só precisa pagar tributo sobre aquilo que está previsto na legislação. No entanto, né, existem situações onde a gente identifica atividades que ainda não existe nenhum tipo de legislação cobrando tributo em cima daquilo. É o exemplo hoje do que a gente vê no Airbnb, né? A gente tem a cobrança de ISS para a prestação de serviços de hotelaria, né? Mas o Airbnb hoje se parece muito com um serviço de hotelaria e não tem nenhum dispositivo
dispositivo legal que obrigue o pagamento de ISS nesse tipo de atividade, né? Aluguel através do Airbnb, né? Então, uma empresa que eventualmente funcione por trás do Airbnb, né, alugando seus apartamentos, num modelo muito parecido do aluguel, ela vai gozar de uma grande diferença competitiva, né, já que o hotel ele é obrigado a pagar o aumento do ISS e a empresa que está por trás do Airbnb não seria obrigada a pagar isso, né? E poderia o fisco, né, em função dessa similaridade, obrigar então essa empresa que está usando a estrutura do Airbnb para faturar os seus clientes, né, através desse formato de aluguel, para cobrar tributo dele, né? E está previsto lá no artigo 108, no parágrafo único, artigo 108 do CTN, parágrafo 1º, desculpa, que não, né? O fisco não pode, por conta de uma atividade se parecer muito com uma outra, que tem previsão legal para cobrança de tributo, nos cobrar imposto em cima disso, tá? Então, caso a gente encontre essas lacunas na legislação, né, e a gente consiga encaixar a nossa atividade dentro daquela lacuna, isso é muito importante, tá? A gente vai poder gozar de certa segurança jurídica, né, e não ser obrigado a pagar tributo só porque nossa atividade se parece muito com a outra, tá? Por isso que a ideia de utilizar o aluguel, né, como forma de evitar o ICMS, o ISS, é um dos grandes trunfos dentro do planejamento tributário, né? Mas isso é um ponto de atenção também, né? Que está lá no parágrafo 2º. O emprego da equidade não poderá resultar na dispensa do pagamento de tributo. Caso a gente queira, né, acessar aquele benefício dessa lacuna que a gente identificou, nós precisamos encaixar nossa atividade dentro daquela lacuna. Nós não vamos poder usar o exemplo, né, de um concorrente nosso, né, o hotel não pode usar o exemplo da empresa do Airbnb para solicitar que ele passe a não pagar mais ISS. Né? Pelo menos não formalmente, né? Eventualmente ele pode, junto do fisco, tentar negociar um benefício fiscal, já que ele está sendo prejudicado, né? Para que ele não feche as portas e tal, mas no primeiro momento, pelo menos, né, do ponto de vista direto, assim, sem negociação com o fisco de algum benefício tributário, a resposta é não, ele não vai poder fazer isso, tá? Se o hotel quiser o benefício que a onda, né, que o pessoal, quem está fazendo a empresa por trás do Airbnb, né, está usufruindo, ele tem que se encaixar dentro daquela realidade. Ou seja, ele tem que mudar a forma como ele está se relacionando com o cliente, deixando de ser hotel para passar a ser também uma empresa que alugue apartamentos, né? E aí teria o mesmo benefício, beleza? E, por fim, a gente tem a adoção do substrato econômico. Pessoal, o substrato econômico talvez seja um dos principais conceitos que a gente tem que entender dentro do planejamento tributário, né? Caso os nossos planejamentos não tenham substrato econômico, a gente vai ver um pouquinho mais para frente, nosso planejamento tributário corre sérios riscos de ser questionado, né? E o que é o substrato econômico? O substrato econômico é o motivo econômico adicional, além da economia tributária, que justifica a realização da operação. O que isso significa, né? O conceito, no primeiro momento, não fica tão claro, né? Mas o que isso significa? Significa que, além da economia tributária, né, associada àquele planejamento tributário, o nosso planejamento, as alterações que a gente vai realizar no nosso cenário, né, que vão trazer o ganho tributário para a gente, essas alterações, elas não têm que só trazer, né, economia tributária, elas têm que trazer também outros benefícios, né, do ponto de vista operacional. Ou seja, as alterações que a gente está realizando, elas não têm que fazer sentido apenas do ponto de vista tributário, elas também têm que fazer sentido do ponto de vista operacional. Então, voltando ao exemplo da mudança de local de negócio, né, onde a gente mudou de cidade para buscar uma economia de tributos, caso a gente simplesmente mude em função disso, né, o fisco pode nos questionar, né, sobre a legitimidade do que a gente realizou, né? Então, para que a gente evite esse tipo de questionamento, é importante que nessa mudança, além da redução da carga tributária que a gente irá atingir, a gente também perceba benefícios para a nossa atividade. Ou seja, a gente, ao mudar, a gente conseguiu reduzir o nosso custo logístico, a gente conseguiu reduzir o nosso custo de aluguel, a gente conseguiu reduzir nosso custo operacional, nosso custo com pessoal e daí por diante. Na medida em que a gente identifica essas economias do ponto de vista operacional, a gente passa a justificar as mudanças que a gente realizou, não do ponto de vista tributário, mas sim do ponto de vista operacional. Eu mudei não porque eu quis economizar tributo, eu mudei porque para o meu negócio aquilo fazia sentido, para o meu negócio aquela mudança trouxe mais eficiência para o meu cenário. Então, esses têm que ser os argumentos que têm que ser ventilados para justificar o planejamento que foi realizado, e não simplesmente sustentar que a gente está realizando aquilo
simplesmente porque a gente estava perseguindo uma economia tributária. Na medida em que a gente restringe a justificativa do nosso planejamento em cima disso, é possível, não quer dizer que sempre irá acontecer, é possível que eventualmente o fisco nos questione em cima disso, né? Chegando ao ponto de eventualmente considerar que o que a gente realizou, na verdade, foi uma simulação, uma forma de disfarçar que o fato gerador de uma obrigação tributária aconteceu. Caso o fisco chegue a essa conclusão de que houve uma simulação por parte da nossa empresa, eventualmente ele pode considerar todo o planejamento que foi realizado, né, e fazer incidir a carga tributária como se aquele planejamento nunca tivesse existido. Para evitar que isso aconteça, é importante que a gente não restrinja, né, os benefícios associados ao nosso planejamento à economia tributária. É importante que a gente encontre motivos adicionais que façam sentido para o nosso negócio em si, para o lado operacional do nosso negócio. Por isso eu estava falando no início, né, de como é importante essa visão integrada, que a gente não pense apenas na variável tributária quando a gente está planejando, que a gente pense também em como a mudança que a gente está realizando vai ajudar o nosso negócio. Quanto maior for, né, a relevância dos ganhos operacionais associados àquilo que a gente está realizando, mais protegido fica o nosso planejamento tributário. Beleza? Pessoal, por enquanto é isso. Na aula seguinte a gente continua com a unidade 3 do nosso módulo 1. Obrigado, até a próxima.